Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre uma campanha do Ministério Público Estadual que orienta os pais a não consumirem bebidas alcoólicas na frente dos filhos. Você vai ver também que já começou a entrega das declarações do Imposto de Renda 2017 e os detalhes do edital que vai selecionar os artistas que vão participar do projeto Teatro é o Maior Barato desse ano. O Ministério Público Estadual está com a campanha que alerta e orienta os pais a não consumirem bebidas alcoólicas na frente dos filhos. Para falar mais sobre essa iniciativa, eu converso agora com a promotora da Justiça da Infância e Juventude, Alexandra Birlen. Por quê? Qual é a preocupação do Ministério Público? Veja, o álcool e outras substâncias psicoativas estão relacionadas com diversas formas de vitimização da criança e do adolescente. Está relacionado com a evasão escolar, está relacionado com a prática de ilícitos, com a prática de atividades irresponsáveis, com a sexualidade precoce, com comorbidades, doenças na idade adulta, com o uso abusivo na idade adulta, entre inúmeros outros fatores. O Ministério Público, ele funciona como um representante da sociedade na defesa do interesse daqueles principalmente que são mais vulneráveis. E quem é mais vulnerável do que a criança e o adolescente, né? Então, o Ministério Público se engajou nessa campanha. Desde o ano passado, a gente vem fazendo um trabalho mais forte e mais permanente na discussão do uso do álcool, do tabaco e de outras substâncias entorpecentes, na intenção de trabalhar preventivamente, de evitar que as crianças e os adolescentes tenham acesso e comecem a usar essas substâncias. Essa atividade de vocês quebra um tabu muito parecido com aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque entrar de forma assim invasiva na família para dizer que o consumo de bebida alcoólica diante dos filhos promover uma mudança cultural até, porque, ao que parece, a nossa cultura ela transita para o filho e não para a filha, de uma maneira e de outra, assim como a sexualidade aparente. Quando desperta no homem, ela é motivo de honra. Quando desperta na menina, já não é. Como é que vocês querem trabalhar isso na família diante dessa cultura? Na verdade, a gente está trabalhando com verdades científicas, com pesquisas científicas de associações de pediatria do mundo inteiro, inclusive brasileira, que apontam a influência do comportamento do pai e da mãe, não só do pai e da mãe, dos responsáveis pela criança e adolescente, no próprio comportamento do adolescente. A gente sempre ouve dizer que não adianta falar, tem que fazer. Que a criança aprende com o que você faz e não com o que você diz. E, na verdade, a gente se esquece disso, muitas vezes, quando o nosso próprio comportamento está equivocado. O álcool, de todas as substâncias entorpecentes, é a mais complicada de se lidar, porque é socialmente aceita e estimulada irresponsavelmente. A gente tem no cigarro, por exemplo, no tabaco, as campanhas publicitárias no próprio invólucro, mostrando o dano que causa à saúde. Nós não temos isso nas bebidas alcoólicas. Culturalmente, socialmente, nós não temos essa responsabilidade social forte quando se diz respeito ao álcool. O máximo é aquela mensagem rapidinha, rápida. Bem rápido. Beba com moderação. Ou então aquela no final, bebida abusiva, rápido, bem rápido, que você quase não consegue entender. As próprias campanhas das empresas que produzem bebida alcoólica, quando aderem a não fornecimento de álcool à pessoa menor de 18 anos, veja, a gente diz a bebida alcoólica e o tabaco são lícitas, drogas lícitas. Não são. São drogas parcialmente lícitas, porque se consumidas por pessoas menores de 18 anos de idade, são ilícitas nesse país. E se dirigir alcoolizado, já é um crime. E se eu lhe disser
que, pelas estatísticas mundiais, né, algumas pesquisas apontam que 40% das crianças e adolescentes iniciam o consumo de bebida alcoólica entre 12 e 13 anos dentro da própria casa. Então, aí eu respondo a sua pergunta. Por que é que o Ministério Público estaria se intrometendo, que não está, isso é uma campanha educativa, nós não estamos invadindo a casa de ninguém, estamos invadindo aqui nesse momento, né, na hora de uma mensagem, mas porque a importância do comportamento dos pais é fundamental e reflete diretamente no comportamento dos seus filhos. 45% dos adolescentes que bebem não sabem qual será a reação de seus pais. Os pais não deixam claro que seus filhos não devem beber. Ora, por que será que, apesar de toda a questão financeira, econômica envolvida no mundo do álcool, a norma, o governo interferiu e proibiu o consumo de bebida por pessoas menores de 18 anos? Será que foi uma decisão aleatória? Será que não tem nenhum fundamento? Nós temos fundamentos científicos, né? São pesquisas científicas que mostram que eu vou iniciar minha sexualidade mais cedo, de forma irresponsável, com grande probabilidade de uma gravidez precoce, que já é uma outra situação de risco para a saúde da mulher, com grande probabilidade de entrar em outras substâncias entorpecentes, com grande probabilidade de acidentes automotivos, porque o comportamento se torna irresponsável. Então, mesmo aquele adolescente, aquela adolescente que não dirige, ele pode se arriscar a pegar um carro e dirigir. Então, assim, são dados gravíssimos, né? Se mostra hoje, incluindo o adulto, a Organização Mundial de Saúde mostra que 4% das mortes no mundo estão relacionadas ao uso excessivo de álcool. Isso é maior do que a morte por HIV. Agora também uma luta, não diria inglória, mas é uma luta muito dura. Haja visto que o governo brasileiro enfrentou a situação do tabagismo, né? Foi uma luta muito dura. As empresas estão criando no seu departamento de marketing várias maneiras de atacar o consumo, assim como a bebida. Eu lembro que o governo brasileiro aprovou que nos estádios, né, de futebol não se devia consumir bebida alcoólica. Aí chegou a Copa do Mundo, modificou. Tanto que a falta de credibilidade, e se a gente for, vamos dizer assim, se basear nas normas do governo e da classe política, a gente vai ter uma insegurança muito grande. Talvez a base científica seja muito melhor para se trabalhar. Sem dúvida nenhuma. E nesse caso do álcool e das outras substâncias psicoativas, todos os médicos, né, as associações médicas comprovam os danos neurológicos, cognitivos, né, danos, comorbidades físicas mesmo, né, a geração de uma série de outras patologias que envolvem a bebida precoce. Quanto mais cedo se começa a beber, mais comorbidades decorrem desse início precoce de ingestão de bebida alcoólica. Essa luta do Ministério Público Estadual, ela tem esfera nacional? Qual foi a relação ou trato feito, enfim, com a indústria da bebida? Veja, nós temos desde o ano passado instituído e atualmente coordenado pelo Ministério Público o Fórum de Prevenção e Combate ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Esse fórum se reúne mensalmente, é aberto ao público, e reúne entidades não governamentais e instituições governamentais, municipais e estaduais, que trabalham a questão do álcool, tabaco e outras drogas sob várias perspectivas. O que se percebeu é que, em que pese a gente tenha apoio das empresas em várias formas de divulgação do dano da ingestão de bebida alcoólica por menores, por pessoas menores de idade, tendo em vista ser crime, não é? A gente não tem essa adesão no que tange à questão educativa do início precoce do álcool, da interferência do comportamento dos pais, e essas informações são também científicas e fundamentais. Se eu lhe disser, recentemente conversei com um psiquiatra infantil, e ele me disse que um casal de pais lhe pediu autorização para fornecer bebida alcoólica ao próprio filho,
durante o carnaval. Né? Então, assim, é um comportamento ainda que, do ponto de vista científico, precisa ser esclarecido aos pais, porque como é tão socialmente aceito e difundido e divulgado irresponsavelmente, os pais muitas vezes se esquecem do dano que traz à saúde. Se fosse talvez um cigarro de maconha, não se pensasse em oferecer. Um tabaco, não se pensa em oferecer. E se esquece dos grandes males gravíssimos que o álcool traz. E os pais, eles encontram uma dificuldade muito grande no meio social. Por exemplo, algumas normas de casa, elas não chegam à sociedade porque a sociedade ela tem outra maneira de encarar a bebida alcoólica, o cigarro, a maconha, ou seja, qualquer outro tipo de situação. Mesmo porque aqui a gente não corre o risco, no intervalo, ter uma propaganda de bebida alcoólica. A gente não corre o risco aqui. Mas, por exemplo, numa competição, Olimpíada, no futebol, que se correlaciona com a saúde, né? Com a propagação da saúde, o cultivo do corpo, o desporto de excelência. E aí, no intervalo, aparece a propaganda da bebida. Se nós formos tratar com os legisladores, né, nacionais que tentaram qualquer tipo de trabalho mais científico, mais pesado, mais duro com relação à bebida alcoólica, o senhor pode chamar para a entrevista que eles vão dizer do lobby e da dificuldade que tem. Então, nós começamos, o senhor perguntou o âmbito da campanha, nós começamos com uma campanha acanhada, né, estadual, dentro do próprio Ministério Público, através das promotorias, nós estamos em todos os municípios, lançamos no Carnaval, na Barra de São Miguel, porque é um lugar que a gente sabe em que da ocorrência, né, de muito adolescente em estado de embriaguez, o que é mais grave, né, muitas vezes sem conhecimento dos pais, outras com fornecimento pelos pais. Né? Então, a nossa campanha ela tem um acanhamento inicial, né? Justamente porque a gente sabe das adversidades que a gente enfrentaria numa campanha de larga escala. E até às vezes a pessoa muito consciente concorda com a campanha, mas não pratica. Mas a campanha tem esse objetivo, nos despertar a todos. Né? Um dia desse, uma pessoa conversando comigo, se uma criança de 3 anos lhe pedir uma faca afiada, você vai entregar? Não. Não vai porque você sabe que naquela idade não é coerente que ela pegue uma faca afiada. E que se ela pegar, ela tem grandes chances de se lesionar, de ter vários riscos, danos à própria saúde. Muito bem. Se um adolescente de 12 anos lhe pedir uma arma de fogo, você vai dar? Não. Por quê? Porque você sabe que ele não tem capacidade de discernimento, que com aquele instrumento ele pode causar vários danos à saúde de sua própria e dos outros. Por que é que, tendo conhecimento que com álcool eu posso criar vários danos à própria saúde e à dos outros, eu entrego a bebida alcoólica à pessoa menor de 18 anos? Da mesma forma, eu pergunto, por que é que se faz sexo com pessoas menores de 14 anos? Se tem o conhecimento hoje, claro, de que são situações absolutamente nocivas e que adolescentes nessa idade não têm capacidade de decidir sobre isso. Algumas campanhas que começaram assim também de forma acanhada ganharam grande repercussão a partir de um simples adesivo de identificação, botam alguma coisa. Esse é o próximo passo? Essa é a nossa intenção, não é? Fazer uma campanha, primeiro, que seja permanente, não seja, a gente lançou no Carnaval, mas que ela seja permanente, porque é um processo de educação, é um processo educativo. A gente não usava cinto de segurança, hoje usa, a gente se incomodava quando era obrigado a sair para fumar nas áreas externas, hoje a gente fica satisfeito que o ambiente do restaurante que a gente entra não tem aquele cigarro que não fica ninguém tossindo. Então, essa é a nossa intenção, começar a ganhar e, quem sabe, né, atingir objetivos, um público maior. Conversamos com a promotora Alexandra Burner, a promotora de Justiça da Infância e da Juventude. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada pela oportunidade. E depois do intervalo, o nosso assunto é o começo das inscrições para o projeto Teatro Deodoro é o Maior Barato. E vamos falar sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda.